Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Said, eu sou diretor da EASE Brasil e esse é o nosso canal EASE, onde nós constantemente trazemos pessoas de referência para que a gente possa estar aqui conversando, batendo um papo e aprendendo um pouco mais com esses grandes profissionais. E hoje, gente, nós vamos conversar com o Max Franco, que é professor, é consultor empresarial, é diretor de um grande grupo educacional em São Paulo, escreveu aí diversos livros. Nós vamos conversar um pouco hoje com ele sobre liderança, sobre gestão e principalmente sobre storytelling, que é um curso que ele vai fazer aqui em Fortaleza, um curso muito inovador, que poucas pessoas têm visto e realizado aqui no nosso estado. E hoje a gente vai conversar um pouco também de como é que a gente pode fazer um link desse conceito inovador que é o storytelling com a liderança, com a gestão, com o mundo organizacional, ok? Obrigado, Max Franco. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando sobre isso. Afinal, estou na minha cidade e me sinto em casa aqui. Ótimo, muito bom. E Max, inicialmente a gente queria entender um pouco. Você tem falado muito sobre liderança, você é professor na área de gestão em grandes faculdades, grandes universidades, tanto aqui como em São Paulo, Unicamp, USP, você sempre está dando palestras sobre liderança, sobre storytelling. E inicialmente eu queria saber de você, Max Franco, quais são, na verdade, os grandes desafios da liderança hoje? Como é que você vê a liderança atualmente? Como é que a gente pode aperfeiçoar cada vez mais as pessoas para que elas possam se desenvolver na área de liderança, na área de gestão e tentar fazer um link hoje com o storytelling? Eu vou usar um storytelling para exemplificar isso. Afinal, é para isso que serve o storytelling. Na guerra, nas conquistas de Napoleão, uma das coisas que fazia com que a França, o exército francês, fosse tão eficiente, era uma prática que era muito admirada pelos soldados. Eles diziam que tinha dois tipos de oficiais. Existia aquele oficial que fazia toda a parte estratégica, toda a estratégia da história e dizia, vá por ali. Eles diziam que esse tipo de oficial ele não servia como líder. E não contagiava o grupo, o batalhão ia desmotivado ou às vezes até não ia. Ele dizia que o oficial que fazia com que eles fossem com a faca nos dentes, e guerreassem, batalhassem mesmo, até a morte às vezes, era aquele não que apontava e dizia por ali, é aquele que dizia vamos. Vamos. Exatamente. Era o cara que ia junto. Eu acho que essa é a grande diferença do líder para o chefe. Né? Você ser um modelo, isso é até um clichê hoje em dia, mas é um clichê no discurso, enquanto na prática a gente vê muita gente só apontando, dizendo é por ali, ou apontando o erro, ou colocando todos os méritos e os louros para si mesmo, enquanto foi um trabalho também muito grande da equipe. E é muito fácil dizer vá por ali, né? Difícil é dizer vamos. Legal. E hoje, Max, quando a gente está falando sobre gestão, sobre liderança, sobre storytelling, que você vai falar mais um pouco sobre isso, a gente também se depara muito com a questão da inovação, não é? Então tem se falado muito em inovação nas empresas. Como é que você tem visto isso nas organizações e qual é o link hoje que nós podemos fazer entre a inovação e a liderança? Olha, o que a gente tem conversado muito, uma coisa legal, Guilherme, é que eu estou em São Paulo, estou em Fortaleza, tenho atividades em São Paulo, tenho atividades em Fortaleza. Em São Paulo eu dou aula em alguma faculdade, colaboro com a USP, com a Unicamp, por causa desse assunto storytelling, que é um assunto bastante novo hoje em dia, não é todo mundo que tem a expertise para falar desse assunto. E o que se fala lá, mas de fato eu não coloco, porque é São Paulo, está num nível acima de Fortaleza. Hoje o conteúdo, a aprendizagem não está mais reduzido a alguns redutos.
Está democratizada, todo mundo tem acesso. Na verdade, uma das coisas que eu mais vejo é que eles morrem de medo do povo cearense, porque a gente tem o hábito de tirar as vagas que eles dizem deles. Né? Nós temos, boa parte do ITA é nosso, boa parte do IME é nosso, boa parte das vagas em USP e Unicamp é de cearense, e eles sempre citam o povo cearense como um povo lutador, povo que ganha vaga e que é geralmente bom estudante, e depois, inclusive, encontra vagas muito desejadas no mercado. Agora, recentemente, ontem eu soube que o atual presidente da Ernest Young é um cearense. É o Luiz Sérgio Vieira, filho, meu amigo de infância, é hoje o presidente nacional da Ernest Young, que é uma empresa internacional de altíssimo gabarito. O que eu quero falar de inovação, Guilherme, é que, primeiro, o conteúdo é democratizado. Né? Não é porque se fala em São Paulo que aqui em Fortaleza se fala uma coisa diferente. O que se fala hoje lá é nas crises que as pessoas mostram aquilo que são. Né? Tem um dito na Espanha que fala o seguinte, que quem faz o toureiro é o touro. O toureiro ele vive um dilema. Ele tem que torcer para que o touro seja muito selvagem. Ele não pode torcer para o touro ser mole, para o touro ser bonzinho, ou para o touro não pegar pesado. Ele tem que torcer para que o touro seja uma besta, seja extremamente selvagem, porque aí ele vai poder demonstrar, né, a qualidade dele. A qualidade dele é demonstrada através da selvageria do touro. Eu tenho um amigo meu, o Ricardo Basara, que ele diz uma coisa interessante. Ele diz que é justamente na crise que nós podemos ver a diferença dos homens para as crianças. Né? Quem é homem, quem é criança. E a inovação é a ferramenta que é utilizada nesses momentos, principalmente nos momentos de crise. Você vai ver, por exemplo, na época da depressão americana, eles criaram os grandes heróis americanos. Foram momentos de crise que foram criados os heróis. E é uma coisa simpática que a maioria dos heróis foram criados por judeus. O criador do Batman é judeu, do Superman é judeu. Isso não é por nada, não. Os judeus são os grandes storytellers do mundo. Eles criaram um livro, o maior best-seller do mundo, né, que é a Bíblia. E criaram muitos desses heróis. Por quê? Porque no momento da crise, eu preciso ter uma ideia, eu preciso inovar para que eu possa transformar aquela velha história, transformar o limão na limonada. É nessa hora que você vai ver o homem, né, e quem é criança, né? Quem é que é capaz de dominar esse touro. Legal. E hoje, quando a gente fala em inovação, liderança, e em tudo que você está falando, Max, surge o storytelling, né? Como um conjunto de conceitos, como um conjunto de ferramentas. Eu estou aqui, por exemplo, com o seu livro, Storytelling e suas aplicações no mundo dos negócios. E Max, a gente queria agora entender um pouco como é que esse conceito do storytelling, na verdade, o que é que significa, em primeiro lugar, mas como é que a gente pode aplicar esse conceito no mundo dos negócios, como é que a gente pode desenvolver isso hoje em qualquer empresa, em qualquer organização. Eu sempre tive uma relação com storytelling, eu nem sabia. Eu fui saber muito recentemente que eu era um storyteller. O meu ramo é o turismo, depois eu fui para a literatura, fui guia, depois eu fui para a literatura, fui para dentro de escola. Uma das coisas que eu mais fiz na vida foi organizar viagens pedagógicas, onde você dá aula, não no ambiente fechado, mas no local. A ideia de explicar relevo numa montanha, hidrografia diante de um rio poluído, depois de um rio não poluído. Lá em São Paulo eu faço um projeto onde a gente vai ver o rio Tietê em vários momentos. Vai vê-lo extremamente puro e limpo, depois mais sujo, depois o que acontece com ele, que é um esgoto ao céu aberto em São Paulo. Isso é storyteller. Você está contando uma história, é uma narrativa. Uma das coisas que mais você fala hoje, você vê na televisão, os noticiários do atual governo, do atual governo e dos movimentos que acontecem, cada um está querendo criar a sua narrativa. Qual é a sua história?
é muito importante a gente, primeiro, como profissional, saber qual é a nossa história. De onde é que eu vim, onde estou, para onde eu quero ir. Quais foram as dificuldades? Nesses momentos de dificuldades, quais foram as ferramentas que eu utilizei para sair dessa dificuldade? Porque a noção de que eu estou numa história até te dá uma noção, Guilherme, de se tá rolando, se está funcionando. Se eu tenho uma viagem de um ponto A ao ponto B, eu tenho que, a um certo ponto, saber onde é que eu estou nesse mapa. Né? Tá legal? A velocidade está boa? Eu devo chegar a tal hora? Qual é o meu destino? É ali, então eu não vou para cá. Então, isso é extremamente útil hoje por exemplo, dentro do ambiente de empresa. Aquelas reuniões de pauta, às vezes, a reunião semanal, a reunião trimestral, onde você vai mostrar gráficos, mostrar dados, mostrar estatísticas, e na verdade as pessoas odeiam essas reuniões, elas não podem fomentar isso porque o chefe fica chateado, mas elas não motivam, porque elas são numéricas, são reuniões, algumas vezes gratuitas. Se você passa aqueles dados por e-mail, ele vai chegar do mesmo jeito. Ninguém vai se motivar realmente através de um número Y ou X. A grande motivação está dentro de aspectos humanos. Nós somos, eu digo isso sempre, nós somos muito mais seres emocionais que pensamos do que seres que pensam e são emocionais. Não, nós somos seres emocionais que pensamos. Então, nós precisamos mais tratar com emoção. Legal, legal. Existem muitos professores, muitos desenvolvedores de pessoas que estão nos assistindo, Max. E eu acredito também que a questão do storytelling é muito importante para essa turma que dá aula, que ministra palestras, treinamentos. Como é que você vê a importância do storytelling para esse tipo de profissional? Olha, eu acho o storytelling básico. Ele mais do que básico, ele é essencial. Eu estava lendo um livro que ele apontava a seguinte estatística. Eu falei mal de estatística agora e agora vou usar a estatística. Ele dizia o seguinte, que dentro de um discurso, por exemplo, eu estou fazendo um discurso aqui para você, para quem está nos assistindo, das 10 pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando, 9 perderão o interesse ou se dispersarão. Perderão algumas coisas, porque eu estou fazendo um exercício de retórica, eu estou apresentando técnicas somente, dados, informações. As pessoas se perdem dentro desse tipo de discurso. Como você às vezes não presta atenção na aula, se você pudesse, você estaria no celular, algumas vezes você está. Hoje em dia, você angariar a atenção das pessoas é algo muito valioso. Imagina ele é mídia, ele está brigando pela sua atenção durante 30 segundos, 1 minuto e paga caro para isso. Por quê? Porque aqueles 30 segundos, 1 minuto, você não vai ter como acessar o celular, você geralmente não conversa com a pessoa ao lado, você fica até um pouco desconfortável, né? E você fica o quê? Olhando para aquela propaganda que está passando ali. E por quê? Porque a sua atenção é uma coisa muito importante. Se eu tiver a sua atenção, eu posso lhe convencer de algo, eu posso lhe manipular, eu posso lhe vender algo, porque se eu não tiver a sua atenção, como é que eu vou fazer qualquer coisa, né, com o seu livre-arbítrio? É muito difícil. Então, você conseguir uma ferramenta que proporcione que as pessoas prestem atenção em você é algo que vale ouro. E aí é que entra o storytelling para um líder de equipe, para alguém que quer vender algo. Para o vendedor, então, é muito importante. Olha, grandes vendedores são grandes contadores de história. E como eu acredito que nós todos somos vendedores, sim, nem que seja eu como professor, eu estou vendendo o meu conteúdo. Sua imagem, o seu conteúdo. Exatamente. Né? Aquilo que eu estudei, que eu aprendi na vida, eu estou vendendo para as pessoas. Né? E um líder, ele está fazendo uma venda de o quê? De um projeto. Ele está tentando convencer as pessoas a entrarem com ele, a se engajarem num projeto qualquer. Se ele não conseguir fazer essa venda, ele vai ter um funcionário
desmotivado, descomprometido. Então, ao contar uma história, essa estatística ela se inverte. Das 10 pessoas que estão ouvindo um discurso, que estão ouvindo uma história, 9 vão ter um engajamento muito grande. Sabe por quê? Porque todo mundo adora história. É verdade. Todo mundo adora uma boa história. Então, quando a gente trabalha com as técnicas do storytelling, não é nada mais, nada menos que, primeiro, mostrar o efeito do storytelling sobre as pessoas. E, segundo, ensinar você a produzir histórias. Legal, muito bom. E Max, muito interessante. E agora falando um pouquinho do nosso curso, nós vamos fazer um curso, não é isso? Com você, no dia 20, no dia 21 de maio. E eu acho que todo mundo está querendo entender e saber como é que vai funcionar esse curso, Max, qual a importância de quem vai estar lá presente, o que é que a gente não pode, existem algumas surpresas, lógico, mas o que é que as pessoas vão sair de lá e poder colocar em prática no seu dia a dia. Vamos falar um pouco do curso? Guilherme, vejam os grandes líderes da humanidade. Todos eram excelentes contadores de história. Sócrates, Jesus, Martin Luther King, John Lennon. Todas essas pessoas que eram grandes líderes e que tinham pessoas que o seguiam, eles eram grandes contadores de história. Vamos pensar Jesus. Jesus, ele caminhava, era um viajante, né, um peregrino, tinha um grupo que o seguia e ele contava histórias para essas pessoas, as famosas parábolas. Eu acho que qualquer pessoa que queira exercer um cargo de liderança ou que exerça um cargo de liderança precisa dessa ferramenta. Para quem quer também ser líder, né? Para quem quer também ser líder. Não, é só o storytelling? Não. O storytelling é uma das armas do seu cinto de utilidades. Você tem que utilizar outras. A história de ser modelo, você saber tecnicamente muito daquilo que você logicamente, aquilo que você trabalha. Existe uma série de competências que você precisa ter, de ferramentas que você precisa ter para entrar nesse jogo, para jogar nesse time. Uma das qualidades, né, desse jogador, digamos o drible, é contar bem histórias. O que nós vamos fazer no curso? Já é baseado naquilo que eu estou fazendo em São Paulo, com algumas empresas, com algumas universidades, que é um workshop, né? Uma oficina. Muito mais do que só ouvir teorias, a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai produzir histórias. Eu sou professor de literatura, sou formado em letras, e sempre trabalhei primeiro com consumo de história, sempre li muito. Tenho alguns livros, tenho 6 livros publicados, e a maioria não é no ramo técnico ou do business. A maioria é conto literário, é romance, é crônica. E essas coisas, elas são o substrato das histórias. Um filme que a gente assiste, um dia foi um roteiro. Ou às vezes foi até um livro adaptado. Tudo é engraçado, porque aquilo que a gente assiste é telepatia, de certa forma. A gente está lendo a mente de alguém. Né? Alguém pensou em alguma coisa e eu estou enxergando aquilo que alguém pensou. É algo muito bonito. É uma capacidade de interação, de comunicação muito grande, o storytelling. Então, o que nós vamos fazer nesse dia? Nós vamos produzir. Nós vamos ter um momento na sexta-noite que vai ser teoria, né? Vamos trabalhar quem são os autores que fundamentam o storytelling, que é o Jung, é o Joseph Campbell, o Christopher Vogler, que são as três bases teóricas com as quais a gente vai trabalhar na sexta-noite. E quando for no sábado, a gente vai produzir histórias. Histórias que possam ser engajadoras naquilo que eu faço. A intenção é que as pessoas consigam, ao término do curso, serem capazes de entregar algo usando o storytelling, para que ele possa utilizar segunda-feira, 8 horas da manhã, no seu trabalho. Legal. Então, o nosso aluno, o professor, o gestor, o líder que vai fazer o curso, ele tem total condição de colocar a ferramenta do storytelling em prática, não é isso? Ele pode também ter acesso a livros, o próprio livro que você escreveu também para se aprofundar.
né, Claro. na ferramenta, não é isso? E é isso, eu acho que vai ser um curso muito inovador, Pô, não tenho visto praticamente, esse tipo de curso aqui no Ceará. Vai acontecer no dia 20 e no dia 21 de maio, com o Max Franco. E caso você se interesse pelo curso, eu peço para você colocar o seu e-mail aqui, aqui embaixo, na nossa página, para que a gente possa entrar em contato com você, para que a gente possa conversar. E cada vez nós vamos gerar mais e mais conteúdo no nosso canal, trazendo pessoas, trazendo profissionais que são referência, como o Max Franco. E o que importa para a gente é isso, é transformar a vida das pessoas através da educação, através do conhecimento. E no nosso canal EASE a gente encontrou mais uma forma, mais uma ferramenta de disseminar, de compartilhar conhecimento que, de fato, agregue valor às pessoas. Ok, pessoal? Max, eu agradeço. Eu que agradeço. Excelente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar na minha cidade e realizar esse curso, no caso, esse seminário sobre storytelling, e com o prazer de estar, no caso, com cearenses, né? Legal, muito bom. Ok, pessoal? A gente se fala. Um grande abraço.